Sou do clube tantas vezes campeão, fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina, eu tenho amor ao tricolor. Fala galera tricolor, depois de muitas cartinhas, sinais de fumaça, e-mails e WhatsApps, mais um panorama tricolor especial. Dessa vez a gente vai debater dois temas assim que são muito importantes assim, para o futuro até do Fluminense no futebol nacional. Primeiro a gente vai essa discussão que já está acontecendo há algum tempo do futebol brasileiro, o campeonato voltar ou não ao mata-mata, ou se é melhor manter os pontos corridos e as consequências dessas duas formas diferentes. E também vamos falar dessa briga do Fluminense e do Flamengo também contra a Ferj. Que consequências, assim, porque todo mundo fala, tem que romper, morte ao Rubinho, morte ao Eurico, mas às vezes não sabe o que pode acontecer a partir de uma desfiliação e o que tem que ser feito para isso acontecer. Mas voltando ao primeiro assunto, pontos corridos e mata-mata, comigo aqui Paulo Roberto Andel, Lúcio Bairral. Queria que vocês comentassem aí esse primeiro ponto desse nosso panorama especial. Olha, Rods, acontece o seguinte, é natural que essa discussão venha a ser fomentada, principalmente porque hoje no futebol brasileiro quem faz a banca econômica é a televisão. E a televisão vem tendo quedas de audiência regulares a cada ano que passa, por um problema que ela mesma criou. Porque quando, na verdade, o que aconteceu é o seguinte, é claro que para muitos, e faz sentido você acreditar que a fórmula de pontos corridos ela é a mais justa, mas existe um problema crucial nisso. Nós copiamos o modelo, a fórmula de disputa do campeonato italiano. Pois bem, a Itália, que tem inclusive o apelido de bota, é um cotoco. A Itália é do tamanho do Rio de Janeiro. Então lá funcionou, e sempre funcionou muito bem, a disputa entre cidades, as rivalidades entre dois times de uma mesma cidade, que é o caso de Turim, que é o caso de Roma, enfim. E no Brasil isso foi ampliado para um continente. Então você cria uma situação anômala com o passar dos anos. Você tem milhões de torcedores de futebol que não se veem representados no Campeonato Brasileiro. Isso, de certa forma, repercute na audiência cada vez menor das partidas. Segundo, num campeonato com 38 rodadas, com transmissões todas as quartas e domingos, se o sujeito não torce por um time que está ali, o campeonato começou em maio para terminar em dezembro, parece pouco provável que ele se interesse em assistir partidos que não são essencialmente emocionantes. O futebol brasileiro vive uma crise, sabendo que nada vai ser decidido na primeira, na quinta, na oitava, na 12ª rodada. Então, naturalmente, a fórmula de disputa ela é interessante, justa e equitativa. Mas ela peca por esses problemas. Não é emocionante. Além de ter essa questão que eu considero crucial, de você não ter grandes centros do Brasil representados nas competições. Você tem o futebol pernambucano praticamente de fora, o norte e o nordeste todo tem uma participação ínfima, e então no Brasil se cria uma anomalia. Os campeonatos da Série C em 2014 apresentaram públicos de 50, 60 mil torcedores, que poucas vezes se viu na Série A. Quer dizer, no mínimo essa é uma discussão do ponto de vista comercial e de espetáculo. Quanto à questão técnica, é claro que tem que ser feita uma série de avaliações, até porque o Estatuto do Torcedor não permite essa modificação com grande velocidade. Mas acho que é um caso a se pensar assim, inclusive porque a audiência maior da simpática emissora Rede Globo vem caindo ano após ano com o campeonato que ela mesma fomentou e bancou. Lúcio, durante muito tempo a gente ouviu nas grandes cabeças do futebol falando queremos pontos corridos, queremos pontos corridos. Praticamente os mesmos nomes hoje pedem a volta do mata-mata. Assim, você vê uma linha de raciocínio nesse pensamento? Na verdade eles são profetas do acontecido, né? Todos eles comentam os jogos que aconteceram, todos eles fazem prognósticos que já passaram e aí fica fácil. Então eles não conseguem ter um discernimento para se planejar alguma coisa, até porque eles são jornalistas, não são profissionais do ramo do mercado. Enfim, quando você coloca o pontos corridos no campeonato nacional, ele passa a ser, no nosso caso, como o Paulo está falando, geograficamente, o campeonato carioca é o campeonato italiano. O brasileiro é a Champions dele. E a nossa Libertadores, por exemplo, eles não têm, porque o nosso país é continental.
é algo que nunca vai bater com o calendário brasileiro, nunca vai bater com o calendário europeu. E não adianta a gente tentar correr atrás disso. Ou a gente faz o Rio-São Paulo, que aí você dá um posicionamento, uma competitividade um pouco maior. O Rio-São Paulo aqui, o Sul-Minas, o Nordeste já funciona bem, a Copa Nordeste. E você faz o Campeonato Brasileiro com mata-mata, os que se classificarem disputam o título, os que forem eliminados disputam vagas da Sul-Americana e todo mundo fica, grande parte deles fica em movimentação, porque a grande questão, a grande defesa do pontos corridos é que parte dos clubes ficaria muito tempo em inatividade. Então se faz um mata-mata entre os que não se classificaram para o título, um mata-mata para não cair, um mata-mata para a Sul-Americana. Você consegue movimentar, é só ter um pouquinho de conhecimento e criatividade, coisa que a boa parte dos jornalistas não tem. Esse mata-mata para não cair, né, há muito tempo ficou conhecido como o quadrangular da morte, sempre teve uma solução por volta disso. Paulo, você falou dessa parte geográfica. No nosso campeonato que é de mata-mata, que é a Copa do Brasil, por muitas vezes, ainda mais agora, né, com o legado da Copa, os elefantes brancos por todo o país, você vê muito time reclamando, assim, pô, o time vai ter que viajar para Manaus, o time vai ter que viajar para Cuiabá. Então, assim, você acha que esse problema vai ser trazido de volta, quer dizer, vai ser reforçado num possível campeonato brasileiro de mata-mata, se esses times dessas localidades conseguirem subir? Não sei te dizer, porque com certeza o movimento de aeroportos do país, né, o movimento da aviação brasileira hoje é infinitamente superior ao de tempos idos, onde você tinha toda uma dificuldade para deslocamento, para programação de viagens, etc. Quer dizer, não sei se vai ser bem por aí não. Eu acho que a questão passa, pelo conjunto técnico, passa pela questão da rentabilidade, agora principalmente de dissolver esse problema que eu acho que se estabeleceu no Brasil de você centralizar a competição nacional, né? Porque isso decorre uma série de fatores. Você tem dificuldade de formação de jogadores, os times de menor expressão acabam virando times de aluguel, eles não produzem para competir absolutamente nada, os campeonatos estaduais ficam cada vez mais amíngua, isso é uma coisa que a gente vai falar ainda hoje. Então você tem todo um processo de decadência dentro do futebol que deságua no Campeonato Brasileiro. Pois bem, eu não estou aqui dizendo o Campeonato Brasileiro de pontos corridos ele tem que acabar. Não é isso. Agora, tem que se pensar em outras alternativas, porque ano após ano, principalmente depois de 2014, as lições não foram aprendidas, né? A gente continua com velhos problemas, não tem uma perspectiva a curto prazo, e assim, nas estatísticas, nas pesquisas de opinião sérias a respeito, nós temos um único dado que me parece muito grave para o futebol brasileiro. Ano após ano, com as divergências que você tem de amostra, de análise, por exemplo, do tamanho de torcidas, a única coisa que parece realmente crível e preocupante é que a cada ano aumenta o número de pessoas que não se interessam por futebol. E isso eu acho gravíssimo, porque afeta toda a nossa produção, afeta todo o nosso, a gente pode dizer isso, o metabolismo do futebol brasileiro fica todo ameaçado. E acho também um dado, se não me engano, se for essa pesquisa mesmo que eu vi, um dado que também é grave. As crianças se interessam, em parte das crianças que se interessam em futebol, se interessam mais pelo esporte gringo. Usam camisa do Barcelona, do Real Madrid, sabem a escalação de times da Europa e não se interessam tanto por futebol daqui. Também passa pela organização. Sim. Então isso é um reflexo. Se interessa cada vez menos e das que se interessam, a gente está dividindo o mercado com a Europa, o que é péssimo para a gente. Assim, por alto, né, apesar de ser um programa especial, a gente também tem que obedecer o tempo do nosso querido diretor Seu Limão. Seria o que uma forma, assim, falando rasamente, né, que a gente tem tanto tempo para fazer análise, o ideal seria uma fórmula híbrida. De repente eu lembro muito da fórmula que foi em 1995, que eram 2 grupos, primeiro turno jogava um grupo contra o outro, no segundo turno era dentro do grupo, e aí os 2 campeões de cada lado, em cada turno, se encontravam em semifinal e final. Olha, eu acho o seguinte, qualquer fórmula que seja feita no futebol brasileiro, ela de alguma maneira tem que levar em conta, não os campeonatos regionais, mas as peculiaridades regionais. Motivo. Muitos defendem, eu que já fui um dos maiores defensores de todos os tempos do Campeonato Carioca, já não aguento mais tudo que vem acontecendo em termos de federação, que é um escárnio para toda a torcida do Rio de Janeiro a respeito.
Mas uma coisa que me preocupa muito é a seguinte: se, por exemplo, o que seria bastante justo, tem a briga de Flamengo e Fluminense, que eu acho que tem que ser levada em consideração, tem que ser levada à frente, e no mínimo tinha que derrubar essa federação, que é um absurdo no Rio de Janeiro. Agora, minha preocupação é que, se a gente passar a ter disputas nacionalizadas, por exemplo, os clássicos vão se tornar partidas comuns. E por que razão? Porque a cada ano que passa, os torcedores ficam mais afastados dos clássicos. A gente sabe que existe um histórico no futebol brasileiro inteiro. Quantas vezes, por exemplo, vocês já viram Grêmio e Inter decidir alguma coisa grande no futebol brasileiro? Ou Atlético e Cruzeiro. Atlético e Cruzeiro decidiram pela primeira vez no ano passado a Copa do Brasil. O Fluminense nunca disputou uma final nacional contra o Flamengo. Fez uma final contra o Vasco em 1984. O Vasco e o Flamengo só decidiram em título nacional na Copa do Brasil. Isso dá uma demonstração da dificuldade que é tornar esses jogos de jogos realmente muito importantes. Então, minha preocupação aqui é apenas nesse ponto. Se os clássicos começarem a cair em desuso e desinteresse, aí o torcedor desiste de vez. Porque se o clássico não atrair público, não vai ser o Fluminense e Barra Mansa, com todo respeito ao Barra Mansa, que vai atrair público. Lúcio, alguma palavra final aí sobre esse tema? Não, na verdade, tudo que foi exposto aqui, eu acho que claro que uma análise rasa e rápida, eu acho que a gente pensou bem o que a gente pensa. Muito bem, e assim termina o primeiro bloco desse panorama especial. A gente volta aí no segundo bloco falando sobre as consequências da desfiliação do Fluminense e Flamengo da FERJ. Fique com a gente, até daqui a pouquinho.